Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Até aqui, o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede nessa boa notícia que é o Evangelho. Pastor Geraldo, por favor, olhe para a revelação desse momento. Pai, nós adoramos Deus, porque nós vemos, Senhor, tua mão em todos os momentos das nossas vidas. Amém. Deus, nós te agradecemos por isso, Senhor, pelo teu amor, por aquilo que tu criaste, Senhor, aquele que é feito a sua imagem e semelhança, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Deus, que a palavra que vai ser pronunciada, o público, Senhor, entra nos nossos corações, Pai, e mostra, Senhor, a tua beleza e a tua alegria e da tua comunhão conosco, Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Eu não posso aceitar. Então, como nós temos um pouquinho mais de tempo hoje, vamos refletir, meditar, degustar, saborear a palavra de Deus. Aqui diz a palavra: depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia. João Batista foi entregue à prisão, logo em seguida ele foi decapitado. Todos conhecem a história dele, né? Ou pela leitura do Evangelho, ou porque assistiu um filme, ou porque leu história. João Batista ele acabou sendo decapitado. Então, uma coisa que chama a atenção é que João Batista, ele nasceu basicamente, praticamente no mesmo ano, na mesma época que Jesus. As duas mães, né, Isabel e Maria, estavam grávidas juntas, né? Nós sabemos através de Lucas e Mateus. Então, João tinha praticamente a mesma idade que Jesus. E aqui, ele começa o ministério um pouco antes de Jesus Cristo. Jesus começou com 30 anos, aproximadamente 30 anos, Jesus começa o seu ministério. João Batista começa um pouquinho antes. Ele começa um pouco antes, alguns meses antes de Jesus, e ele prega para as pessoas na cidade, ele prega, depois ele vai para o deserto, ele prega nos entornos da cidade, sempre dizendo para as pessoas que o reino de Deus estava próximo. Ele estava dizendo que o reino de Deus estava chegando, que o reino de Deus estava muito próximo. E que perguntavam para ele: você é um profeta? Você é o Elias? Você é o Messias? Ele disse: não, eu apenas estou anunciando que está chegando um que é muito maior que eu, o qual eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. João Batista. Então, desde quando João começa a pregar, perto também de 30 anos, entre 29 e 30 anos, e até esse momento de Marcos relata, e até a sua decapitação, a sua morte, passaram simplesmente 8 meses. O ministério de João Batista, tudo o que ele fez, tudo isso que ele deixou na história dele, toda essa transformação que ele também provocou, o grande profeta, durou 8 meses. Ele fez muito nesse período. 8 meses entre ele começar o seu ministério e terminar. Jesus demora, desde que Jesus é batizado no Rio Jordão, e ele vai para a cruz e é crucificado, passa-se 26 meses, exatos 26 meses. Então, lendo isso, podemos nos perguntar: e Jesus, com 26 meses, fez tanta coisa, pregou em todos os lugares, fez discípulos, curou, libertou, limpou leprosos, ressuscitou mortos. João Batista, com 8 meses, tanto trabalho ele fez, deixou tantas marcas por onde ele andou. E nós, né? Eu pergunto a mim, quanto tempo já tenho no Evangelho? O que eu fiz? O que eu estou fazendo?
que eu tenho produzido para o reino de Deus. O Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. Então, dois homens que, claro, os homens nascidos pela virtude do Espírito Santo, em tão pouco tempo fizeram tudo. Às vezes nós nos preocupamos, eu quero daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos. É possível nós fazermos muito em pouco tempo, desde que nós estivermos cheios do Espírito Santo, como João Batista estava, como Jesus estava. Jesus cheio da graça, da verdade. João Batista também cheio do Espírito, fizeram muito. Às vezes nós, com as nossas forças, com os nossos talentos, com a nossa bondade, com a nossa boa vontade, nós nos esforçamos e produzimos quase nada. Quase nada. Quase nada. Então nós temos que olhar para esses exemplos. Olhar para o exemplo de Pedro, olhar para o exemplo de Paulo. Homens também, em tão pouco tempo, fizeram tanta coisa, cheios do Espírito Santo de Deus. Há uma diferença muito grande entre nós sermos religiosos. Na época de Jesus tinham muitos religiosos. Ele ia nas sinagogas, tinha os fariseus, tinha os saduceus, os herodianos, os zelotes, tinha 5, 6 seitas judaicas, todas representadas por grandes religiosos. Deixaram o que na história? Nada. Iam na sinagoga, faziam os seus cultos, traziam as suas ofertas, sacrificavam, iam no templo. O que deixaram na história de Marcos? Só um apedrejamento de Estevão, a crucificação de Jesus, a decapitação de João Batista, e não muito mais que isso. Deixaram homens religiosos. Mas há uma grande diferença entre uma pessoa religiosa e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma diferença, mas muito grande. Uma diferença crucial. A diferença entre a água e o vinho. Tudo aquilo que é religioso está do lado de fora de nós. Tudo aquilo que é religião está fora do nós. A igreja, o templo, o sacrifício, as tábuas que Moisés trouxe lá do Monte Sinai, tudo, os rituais, a liturgia, é o louvor, os parelhos, o bando, a oferta que nós entregamos, tudo é algo exterior ao nosso coração. Mas Jesus, quando chegava perto daqueles religiosos que faziam isso com grande maestria, ele dizia: vocês não passam de sepulcros caiados, andam na lei que Deus não vão, andam seguindo todos os rituais, se vestem como grandes religiosos, todos os sábados estão no templo, lendo a palavra, orando, mas no interior de vocês é corrompido. No interior de vocês, Jesus falando para aqueles religiosos, no interior de vocês, o lado de fora está muito bonito, mas do lado de dentro não. Jesus falando para aqueles religiosos, principalmente para os fariseus. E aí, quando nós começamos a nos perguntar, então, qual é o caminho que devemos seguir? Se aquilo que é religioso não nos leva a Deus, não leva a Deus. Pode ir na igreja 400 dias por ano, pode entregar 70% do teu salário por dízimo, você pode fazer o que você quiser, dar o teu corpo para ser queimado, vender tudo que você tem, entregar aos pobres. Se não tiver um coração puro, jamais terá a face do Senhor. O Evangelho diz assim para nós. É necessário tempo? Sim, é necessário ter tempo. É necessário ter um ritual? É necessário ter um ritual. É necessário andarmos com a Bíblia na mão? É
necessário aqui que só mostra o mapa do reino de Deus. A Bíblia não é o reino de Deus, a Bíblia é um mapa que nos mostra como nós chegaremos, ou como esse reino chega até nós. Muitas vezes nós estamos preocupados em saber como eu vou chegar lá no reino de Deus, lá na frente, lá no futuro. Quando Jesus ele ensina os discípulos a orar, ele diz: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. E aqui nós vemos: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, faça um exame de consciência. Jesus falando ali para as pessoas que o ouviram: faça um exame de consciência, vê o que vocês estão fazendo de errado, aquilo que vocês já começam a perceber que não está certo. Faça uma reflexão da vida de vocês, tira o que está errado, porque com erro, com falsidade, com mentira, com idolatria, com trambique, com roubo, não entra no reino de Deus, fica do lado de fora. Arrepender, não é nunca mais vou fazer. É fazer uma reflexão da vida, fazer um inventário do que está dentro de nós e começar a perceber, fazer uma listinha. Isso aqui eu preciso abandonar. Isso não agrada a Deus. Isso não é caminho reto. Isso não só não agrada a Deus, mas está prejudicando o marido, a esposa, o filho, o vizinho, o próximo. Tudo aquilo que nós fazemos que prejudica alguma pessoa, chega, seja lá em palavra, seja lá em pensamento, seja lá em atitude, também desagrada o coração de Deus. Tudo que nós fazemos que prejudica alguma pessoa também desagrada o coração de Deus. Às vezes nós estamos muito preocupados em agradar a Deus, mas a cotovela aqui, dá um chute ali, uma palavra dita de forma impensada aqui, uma crítica descabida ali, um belo aqui, um palavrão ali. E nós estamos jejuando 600 dias por ano e nosso coração está muito longe daquilo que nós fazemos. O reino de Deus é outra coisa, como Jesus está falando aqui. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Creia no Evangelho. O Evangelho é aquilo que está na nossa mão e é a palavra através da qual o reino de Deus ele vem para dentro do nosso coração. João Calvino ele dizia que a salvação, ela vem através do Evangelho. A salvação é um dom de Deus, é uma ação redentora de Deus, que ele olha para o homem através da misericórdia dele. A salvação vem pela pura misericórdia de Deus, vem em Jesus Cristo, através do Evangelho, através da pregação do Evangelho, e ela é recebida pelo homem através da fé. Olha que coisa linda, né? Coisa linda que o homem consegue dizer. A salvação é fruto da misericórdia de Deus, da obra redentora de Deus, e vem para o homem através, em Jesus Cristo. Cristo vem para pregar o Evangelho do reino de Deus. Ele é trazido para as pessoas, ele é oferecido através da ministração da palavra, do ensino da palavra, e ele é recebido pelo homem através da fé. Então, se tiver pregação do Evangelho, tiver misericórdia de Deus, tiver tudo que vocês podem imaginar, tiver Jesus falando com a pessoa, se a pessoa não abrir o seu coração para ela receber essa graça redentora de Deus, não vai ter absolutamente nada.